Bom dia, queridos, a graça e a paz. Dando continuidade aos nossos estudos. Na semana passada nós tivemos a nossa primeira aula a respeito do Espírito Santo, falamos da sua personalidade, trouxemos as características que revelam a sua personalidade na Bíblia, lemos alguns textos e ao final concluímos, pela personificação, pela personalidade do Espírito Santo, uma vez que atributos típicos de pessoas estão sendo revelados na palavra de Deus, associados ao Espírito de Deus. Nessa aula de hoje nós vamos continuar o estudo a respeito do Espírito Santo e vamos falar em cima da nossa afirmação, de que o Espírito Santo é uma pessoa ao qual nós nos relacionamos, mas é mais do que isso, é uma pessoa divina, possui atributos de Deus, possui qualidades que estão só na divindade e que estão revelados na palavra de Deus. Mais uma vez nós vamos explorar aí a Bíblia, nós vamos ver textos, variados textos, afirmando essa divindade, essa deidade do Espírito Santo, e para ao final, nós concluirmos que é uma pessoa divina, o Espírito Santo. Para começarmos, nós precisamos entender algo a respeito da divindade. Deus, na sua Bíblia, ele se revela, ele se revela, ele vai historicamente se revelando, há uma revelação progressiva de Deus, do Filho, do Espírito e de vários outros assuntos, do Antigo para o Novo, partindo do Antigo para o Novo. E essa revelação de quem Deus é interessante porque Deus não fica discutindo se ele existe ou não existe. As discussões sobre Deus na Bíblia é de homem para homem, nunca de Deus para homem. De vez em quando você vê algum homem na Bíblia questionando a existência de Deus, mas lembra que na palavra de Deus não há de cima para baixo esse questionamento. Deus simplesmente aparece, se revela e realiza todas as suas obras divinas, principalmente a obra maior de salvação. Eu quero fazer um parênteses aqui também, lembrar a vocês de que quando eu falo de existência aqui, não é no sentido técnico, é no sentido humano, porque Deus, nós temos a convicção de que Ele é essência e subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como foi afirmado na aula passada. Essa revelação de Deus, de quem é Deus, os seus atributos, suas características, ela é necessária nesse momento. Ela é importante para a gente entender por que nós podemos concluir e afirmar que o Espírito Santo é Deus. Deus possui vários atributos, Deus possui várias características que estão sendo reveladas ao tempo na história da palavra de Deus, progressivamente na Bíblia. E existem atributos que são comunicáveis à sua criação, a nós, e tem atributos que não são comunicáveis, ou seja, há atributos divinos que Deus transmitiu a nós, seres humanos, e há atributos divinos que Deus não transmitiu. Então, essa divisão aqui é importante. Por quê? Porque nós vamos ver na Bíblia características e atributos que não são comunicáveis aos seres humanos, vinculados ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Então, atributos que você só vai encontrar em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo, sinalizando que o Espírito Santo é uma pessoa divina. E para começar, eu quero trazer aqui o primeiro texto, você que queira anotar, e eu vou repetir isso aqui mais uma vez, nessas aulas que você tem o seu caderno do lado, porque a escola bíblica nós trabalhamos muito com os textos bíblicos, nós folheamos muito a Bíblia, nós anotamos muitas coisas, até para depois você estar meditando nisso, reestudando aquilo que é falado e principalmente, confirmando e verificando se aquilo que é lhe ensinado está correto na palavra de Deus.
O primeiro texto que eu quero trabalhar está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Eu vou dar uma lida aqui e, na verdade, eu vou ler a partir do versículo 13, 9, Hebreus 13, que fala o seguinte: Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, aqui o primeiro atributo divino é a eternidade. Deus eterno, né? A eternidade, alguns ainda classificam, falam a eternidade passada, né? Porque lá em Efésios você vai achar que, né, o Cordeiro já está preparado desde antes da fundação do mundo, e nós temos a eternidade futura, né? Isso aí é um meio da gente entender melhor, né, a questão do tempo, porque para Deus o tempo não tem nada a ver com aquilo que é tempo para nós, né? Então, a eternidade pertence e é uma característica e é um atributo divino, e que você encontra aqui na Palavra de Deus quando o Espírito está sendo chamado de eterno. Então, o Espírito eterno sinaliza a deidade do Espírito Santo. Um segundo texto que traz um outro atributo que é divino, né? Nós conhecemos, na verdade, a gente sempre, quando vai citar um, cita os outros dois também, que é onipotência, onipresença e onisciência, né? Esses três atributos, vejam, nós não temos esses atributos. A onipotência, né? Todo poder pertence a Deus. A onipresença, Deus está presente em todos os lugares. E a onisciência, Deus conhece todas as coisas, a verdade está toda nele. Então, essas três características, né, e eu vou trazer alguns textos bíblicos, elas claramente demonstram a deidade do Espírito Santo, porque fazem parte do Espírito Santo. Então, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, se você puder acompanhar aí na Bíblia, você vai ver um texto que você já leu várias vezes, eu tenho certeza. Vocês conhecem a história do nascimento de Jesus Cristo, né? Capítulo 1, versículo 35 do Evangelho de Lucas, vai dizer assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Né? O poder do Altíssimo. O Espírito Santo veio sobre Maria, né? E o poder que está em Deus está presente no Espírito. Então ele envolve Maria, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso também, mais para frente, associando uma outra passagem no Antigo Testamento. Mas o Espírito tem todo o poder, né? Isso vai ficar cada vez mais claro quando nós falarmos das obras divinas. Então o Espírito Santo ele é onipotente. Ele também é onipresente. No Salmo 139, versículo 7, né? O salmista vai dizer: para onde eu irei, para onde fugirei eu? Um salmo também bastante conhecido. Aonde eu for, tu estás. Então, Deus está presente em toda a terra, Deus está presente no universo. Você não pode fugir de Deus, né? Aonde você vai, Deus está. O Salmo 139 vai dizer que, ainda que no lugar tenha trevas, a tua luz é sobre as trevas. Então, não temos como fugir da presença de Deus, né? A gente não tem como escapar da presença de Deus. Deus está em todos os lugares, né? Aonde nós formos, né? Então, essa é uma característica que só em Deus há. Eu não tenho todo o poder, você não tem todo o poder. Você não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Nós não podemos, como criaturas, estarmos em todos os lugares, né? Então, só Deus, e uma vez que a Bíblia revela o Espírito associado a essa característica, a esse atributo, ele está dizendo: olha, o Espírito é Deus, porque ele pode fazer aquilo que só Deus pode fazer. A quarta característica, mas da terceira dessas três, a onisciência, né? João
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, vai dizer que ele ensinará todas as coisas. Por que ele ensina todas as coisas? Porque ele sabe todas as coisas, ele tem consciência de todas as coisas, né? Ele conhece todas as coisas. A Bíblia vai dizer também em Coríntios, se eu não estiver enganado, que ele perscruta todas as coisas do nosso coração. Então, ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a ciência, e ele sabe de todas as coisas, ele sabe a verdade de todas as coisas. Então, só Deus pode fazer isso, né? Nós, por mais que nos detenhamos a estudar a palavra de Deus, nós não vamos ter todo conhecimento. Você pode achar que sabe tudo da sua profissão, mas você nunca vai saber tudo da sua profissão. Então, a gente sempre tem algo a aprender, a gente sempre tem algo a conquistar, a reaprender. Então, essas características pertencem somente a Deus, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Ou seja, tudo está nele somente. Em nós não temos isso. Então, isso, uma vez vinculado ao Espírito, caracteriza a sua deidade. Agora, eu quero te chamar a atenção para algo extraordinário na palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, se você puder, né, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o primeiro livro da Bíblia, né, lá no Antigo Testamento. Nós vamos achar algo fantástico, algo extraordinário. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia vai dizer assim: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que interessante, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo, né, ele já aparece ali logo no capítulo 1, versículo 2 da Bíblia, e ele está pairando sobre as águas. A terra está sem forma e vazia, né? E significa isso que ele, então, depois de pairar sobre as águas, a Bíblia vai começar a dizer que Deus começou a produzir todas as coisas. Você acompanha a Gênesis, aí você vai ver isso. Ele começa a dar forma, ele começa a preencher a terra, para que posteriormente, né, o homem vai ser colocado naquele lugar, e posteriormente Deus vai visitar todos os dias Adão. É muito interessante isso, porque quando nós associamos ao Novo Testamento, né, e isso é o legal da Bíblia, e é isso que muita gente cai do cavalo, né, eu vou falar disso mais um pouquinho na próxima aula, talvez, né, essa questão da revelação do Antigo Testamento, de muitas coisas que ficaram claras e transparentes no Novo Testamento, né? Então, quando nós olhamos esse texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a terra está informe, a terra está vazia, e o Espírito de Deus está pairando sobre as águas e olhando isso tudo. E aí, a partir daí, Deus começa a agir, haja luz, e começa a produzir todas as coisas, começa a preencher todas as coisas, começa a encher a terra, né, e começa a trazer vida para a terra. E ao final, ele, né, junto a Adão e Eva, eles têm ali o momento de adoração, de culto, de presença. E é muito interessante isso quando nós olhamos para o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, nós vamos ter aí paralelos disso aí. Quando eu e você estamos longe de Cristo, quando eu e você estamos fora da presença de Deus, quando eu e você recusamos a Deus, né, nós estamos informes, nós estamos vazios, nós não estamos sendo preenchidos com aquilo para o qual nós fomos criados. Então, quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, né, nós também recebemos o Espírito de Deus. E aí o Espírito de Deus começa a preencher a nossa vida. O Espírito Santo, ele vai pairar sobre nossa alma, vai parar sobre nós e vai começar a olhar: eu preciso colocar isso, eu preciso
trazer aquilo, eu preciso dar forma, eu preciso preencher, eu preciso fazer com que agora ele receba cada vez mais os atributos comunicáveis de Deus. E dentro desses atributos comunicáveis, só para te dar um exemplo, o amor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que Deus derrama o amor sobre os nossos corações. O amor é um atributo divino que Deus resolveu comunicar a mim e a você. E o Espírito Santo vai começar a preencher com isso. Então há uma associação muito clara, né? E eu acho isso muito legal na Bíblia, né? Porque quando você começa a ver coisas do Antigo e que Deus paralelamente trabalha no Novo. Então, por exemplo, você tem Adão, você tem Jesus, você tem agora, né, o trabalhar do Espírito numa terra informe, vazia, e você tem também no Novo Testamento um trabalhar do Espírito agora preenchendo a nossa alma, trazendo preenchimento para dentro de nós, templo do Espírito Santo. Nós somos considerados o templo do Espírito Santo. E aí nós vamos agora ser mobiliados pelo Espírito de Deus. Né? Então, da mesma forma como o Espírito pairava no Antigo e resolveu, né, trazer vida, eu e você, quando somos preenchidos, quando o Espírito paira sobre nós e nós deixamos Ele trabalhar, Ele vai trazer vida e vida em abundância para nós. É muito interessante isso, porque a Bíblia vai dizer também que o Espírito é aquele que vivifica, né? É o que traz vida para nós. Então a terra estava sem vida e o Espírito Santo pairou sobre as águas e Deus resolveu agora trazer vida. No Novo Testamento, nós, enquanto não recebemos a Cristo, nós estamos vazios e informes. E estamos muitas vezes colocando muitas coisas que não é para serem colocadas dentro de nós. Né? Por que desse consumismo exacerbado na nossa sociedade nesses tempos? Né? Porque as pessoas às vezes caminham para uma direção de álcool, caminham para uma direção de drogas, caminham para uma direção de prostituição. E por quê? Porque essas pessoas estão informes, estão vazias, tentando colocar mobília lá dentro. Mas assim como no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, também no Novo, né, só o Espírito vivifica a nossa alma. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Né? Essa é uma obra divina. A obra da redenção, ela é divina. O Espírito Santo revela, né, essa história, esse plano de salvação no nosso coração. Então ele vai confirmando, né, a deidade do Pai, a deidade do Filho, a deidade do próprio Espírito. Uma outra característica muito importante, o Espírito Santo, ele inspira, né? Isso é uma obra, é um atributo divino. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, o Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos, né, de forma infalível a escrever a palavra de Deus. Isso é muito importante, a gente não tem como aprofundar nisso aqui, mas hoje nós precisaríamos até realmente falar muito mais disso, né? Quem sabe em um outro momento. Mas a Bíblia é infalível, né? Ela é inerrante, nós precisamos acreditar nisso e nós temos que combater qualquer pensamento contrário. É isso que muitas vezes entra até dentro da igreja, né? Com histórias de que muita coisa que está na Bíblia é lenda, muitos falam que o nascimento de Cristo, né, é só uma história, não é coisas que devemos acreditar com fé, né? Que os grandes milagres do Antigo Testamento são lendas, né, de um povo, e isso tudo vai minando a nossa fé. Nós cremos que a Bíblia é infalível, ela é inerrante, né? Então, e uma das características que isso é revelador, né, é justamente em 2 de Pedro. E ele vai dizer que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo. Algumas traduções trazem até uma palavra mais forte, foram impelidos pelo Espírito Santo. Então, a inspiração, ela é divina. Outra atribuição, outro atributo, né, e isso, às vezes as pessoas até se assustam um pouco, é que
a ressurreição, né? O Espírito Santo ressuscita, né? E isso é um atributo exclusivamente de Deus. Quando nós lemos Romanos, capítulo 1, versículo 4, nós vamos ver isso. Mas fica mais claro ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Eu quero ler essa passagem, está lá no Novo Testamento, né? Carta a Romanos, escrita por Paulo, capítulo 8, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: e se o Espírito, e aí o Espírito está com letra maiúscula, o Espírito Santo, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, um dos atributos vinculados ao Espírito é que ele pratica a ressurreição, né? Ele ressuscita pessoas, né? E então isso só Deus pode fazer, né? Às vezes nós vemos na história da igreja alguns homens que que fizeram orações e pessoas ressuscitaram, né? O próprio John Wesley tem uma passagem dessa, mas aí você tem que entender o seguinte, que John Wesley, assim como qualquer homem, ele é só um instrumento, ele ressuscita no nome de Jesus, né, pelo poder do Espírito Santo, né? Aqui está dizendo que o Espírito ressuscitou diretamente. Então, isso é uma característica divina. Por fim, queridos, eu queria também demonstrar que o Espírito Santo, ele é Deus, essa pessoa divina, né? A deidade está nele, através dos nomes que aparecem vinculados ao Espírito na Bíblia, né? Então, por exemplo, se nós formos, eu vou citar aqui, até porque nosso tempo está terminando, se nós formos aqui em Gênesis 1:2, fala Espírito de Deus, né? Então, o Espírito com o nome de Deus. Espírito do Senhor, Lucas 4:18. Espírito de Cristo, Romanos 8:9. Espírito de santidade, Romanos 1:4. Espírito eterno, como nós lemos, né? Hebreus 9:14. Espírito da vida, Romanos 8:2. Espírito da verdade, João 14:17. Consolador, João 14:15-16. E, né, Espírito Santo. Então, todos esses nomes aí, né, eles são sinalizadores de que o Espírito, ele tem atributos divinos, ele tem características, né, da deidade. Então, por essa razão, por essas circunstâncias e essas características e esses atributos atrelados a ele, é que nós podemos, com toda certeza, toda convicção, dizer que o Espírito é uma pessoa divina. O Espírito Santo é uma pessoa divina. E aqui, queridos, eu quero finalizar mesmo dizendo que isso é algo fantástico. Porque um Deus perfeito, né, um Deus santo, um Deus imaculado, um Deus que não erra, um Deus com tudo que há de melhor, ele resolveu residir dentro de nós. Você não vai achar isso em outra religião. Você não vai achar isso em lugar nenhum por aí na história, né? O Deus perfeito resolveu residir num templo imperfeito. Isso é fantástico. Isso é uma coisa que nós precisamos refletir. E eu quero deixar essa reflexão na aula hoje. Você reflita sobre isso com todos os seus defeitos, como eu, como você, como todo ser humano, né? Com tudo que temos ainda para consertar em Deus, ele resolveu ainda residir em nós. E ele está nos formando, ele está nos preenchendo, ele está nos dando forma, ele está trazendo vida dentro de nós, né? Nós hoje podemos falar que estamos vivos porque ele vivificou a nossa vida. Amém? Deus abençoe, que você possa refletir nessa aula, né? Pegue esses textos, leia na sua palavra. Qualquer dúvida, manda, né, e-mail pelo WhatsApp, fala comigo, procura o pastor Frank, o pastor Gisele, né? A gente está aí para tentar esclarecer as coisas. E que você continue firme nesse propósito de nosso estudo nesse
nesse novo modo de realizar a escola bíblica. Deus abençoe.